Boa tarde a todos, amém? São 17h08 ou 5h08 da tarde, como queiram. Aqui quem vos fala é vosso conservo, amigo e irmão em Cristo, missionário martiliano, amém? Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campo de Campinas, com o pastor Deildo, conhecido para os mais chegados e na região como o pastor Dil. Um abraço a ele e a todos que estão agora, nesse momento, ou em casa, no trabalho, se preparando para ir para o culto. Hoje tem uma campanha abençoada, começou quinta-feira passada. Creio que os irmãos, assim tanto quanto eu, estamos empolgados e felizes para esta noite nos prepararmos para esta campanha e ali orarmos e ouvirmos e cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor, amém? Boa tarde a todos meus amigos do Facebook, WhatsApp, Instagram. Quero mandar um abraço para todos que estão me acompanhando, aqueles que verão este vídeo posteriormente, amém? Hoje um amigo meu estava acompanhando um vídeo que postei mais cedo e ele me falou: Martinho, com base na sua vida, que eu te conheço desde cedo, desde pequeno, desde os 4 anos, desde que nós nos entendemos por gente, eu te conheço e sei a tua história, mas muitos te conhecem e não sabem. Às vezes eu conto, mas uma pessoa que nem ele, que conviveu, interagiu comigo, sabe da minha história. Ele pediu para eu falar sobre um assunto que é conhecido como a doença do século, a depressão. Quero mandar um abraço aí para Luciano Bittencourt, amigo, trabalhamos junto, está aí online. Um abraço, Luciano, tudo de bom para você, que Deus abençoe você em todas as áreas, amém? Vamos aqui, o assunto que eu vou tratar, eu fiz uma pontuação aqui no meu caderno, é sobre a depressão. O que é a depressão, como ela age e de que forma ela tem atingido o mundo? Atualmente, 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E nesse primeiro ponto aqui, que eu quero apresentar e depois vou dar um embasamento bíblico, vem falando assim, os tipos de depressão que existem: episódicos, recorrente e crônico. Segundo a OMS, diz que a depressão é mais comum em mulher do que nos homens. Faixa etária, 25 a 44 anos de idade, o que é mais comum. E o que causa a depressão? O que vem com que a pessoa venha sentir essa doença que tem destruído e acabado com muitas pessoas, lares, famílias e até mesmo adentrado dentro da igreja? Obrigado. Primeiro ponto: acontecimentos marcantes na vida. Algo que acontece na vida de uma pessoa que marca ela. Um exemplo, um divórcio. Outro ponto, um desemprego. Fim de um relacionamento. Ponto, sofrer bullying. O que é bullying? Bullying é uma palavra que vem do inglês para se referir a valentão, uma pessoa agressiva. Obrigado, José Nilton, um abraço, um beijo no teu coração, um grande homem de Deus, abençoado, congregamos junto, pastor José Nilton, tudo de bom para você e para tua família, Deus te abençoe. Então, voltando aqui sobre o assunto da depressão, muito obrigado. É o bullying, pessoas que sofrem algum tipo de influência de pessoas que lhe molestam emocionalmente, pessoas que usam a sua força física, a força emocional, porque é mais forte, e fica hostilizando aquela pessoa. Ou chantagem emocional, uma pessoa utiliza da sua posição para chantagear a outra de forma emocional. Esse é um dos pontos que pode levar uma pessoa à depressão. Outro, insultos frequentes, pode levar uma pessoa a uma baixa autoestima. Um exemplo, uma pessoa fica o tempo todo falando: você é feio, você é pobre, você não tem nada. Isso pode levar uma pessoa a ter uma baixa autoestima e assim, por sua vez, a pessoa acabar perdendo a sua apreciação por si mesmo e começar uma depressão. Outro ponto, doenças graves, por exemplo, que podem levar uma pessoa à depressão. Doenças como HIV ou um câncer. Uma pessoa, ela se relaciona com várias mulheres, ou no caso de homossexuais ou lésbicas, e se envolve de uma maneira errada, e ali de uma forma promíscua ela adere o vírus do HIV ou pega um câncer, e quando ela descobre essa doença, isso atinge a sua autoestima de uma tal maneira que pode desencadear uma doença emocional, porque a depressão é uma doença psicossomática, uma doença da alma que vem para o corpo, que psique quer dizer alma, soma quer dizer corpo, doenças da alma que atingem o corpo. Outro ponto, alterações hormonais.
Segundo o estudo, diz que o que pode gerar também uma pessoa ficar depressiva, as alterações hormonais, um exemplo, a diminuição do estrogênio, a falta de um composto chamado ômega 3, pode acontecer durante também a gravidez de uma mulher, no pós-parto e na menopausa. As mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de doença, ainda mais no período da gravidez, no pós-parto e na menopausa, no período dos 50 anos, quando ela cessa o seu ciclo menstrual. Outro ponto é o uso de remédios. Diz um ditado aqui no Brasil, não sei se no resto do mundo, diz assim, que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A pessoa, muitas das vezes, ela se automedica, o seu próprio médico está com problema e ela não vai no hospital, não vai se tratar, e ela compra um remédio indicado por um amigo ou por um parente, ou até mesmo que leu numa revista ou que alguém indicou, e ali ela toma um remédio, não sabe da força e daquilo que o remédio pode lhe ocasionar. Então o uso de remédio, dependendo do remédio, pode causar depressão devido à diminuição da produção de serotonina, que é um hormônio responsável pelo bem-estar. Tem pessoas que tomam remédio, um exemplo, para o coração, mas aquele remédio ele tem uma contraindicação. Você pode ver quando compra um remédio, ele vem com a bula, e nesta bula ela vem uma contraindicação falando dos efeitos desfavoráveis para a pessoa que toma aquele remédio. Então ela compra um remédio para o coração, exemplo, não pesquisa direito, e ali aquele remédio ajuda no coração, mas afeta a pressão, afeta o sangue, afeta o sistema nervoso. Então, por sua vez, a falta desses remédios ou o mau uso desses remédios pode ocasionar na diminuição da produção de serotonina, que é um hormônio responsável pelo bem-estar, que faz a pessoa se sentir bem, que faz a pessoa se sentir feliz. Agora, eu quero falar sobre o segundo ponto. O que é o segundo ponto? As ações da depressão. Como é que nós podemos identificar uma pessoa que pode estar entrando nesse quadro, que ainda não está no quadro 100%, mas está começando a entrar? Como é que ela pode identificar uma pessoa que está assim? Como é que podemos identificar se isso também não está acontecendo conosco? Eu vou dar aqui. Ela tem 3 atuações. Antes, leve, moderada e grave. Grave bem isso, leve, moderada e grave. E quais são os efeitos? Como é que nós podemos observar isso? A pessoa que está entrando nesse quadro, ela tem esses sintomas: apatia, falta de movimentação, medo que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento do apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades antes prazerosas que gostava de fazer, sensação de vazio, um vazio na alma, um vazio no coração, nada preenche, irritabilidade, raciocínio mais lento, mais devagar, esquecimento, esquece com mais facilidade, ansiedade, vive ansioso, preocupado, angústia, vive angustiado. Agora, sintomas físicos de que uma pessoa pode estar entrando ou num quadro depressivo. Sintomas físicos: dores de barriga, má digestão, constipação, azia, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito. Constipação, para quem não sabe, é a prisão de ventre. Flatulência é a emissão de gases. A pessoa fica soltando gases com muita frequência. Então, esses são um dos pontos que podem fazer com que a pessoa venha estar dando algum indício de que ela está entrando num quadro de depressão ou que já está depressiva. Apatia, o que eu já falei antes. Agora, eu quero ir para o terceiro ponto, que é gatilhos comuns da depressão. O que se torna muito comum quando a pessoa está depressiva ou entrando em depressão. Gatilhos comuns da depressão. Ponto. Os neurotransmissores alterados, fatores genéticos. Nem tudo é por causa de algum problema externo, um problema interno. A pessoa está com um problema genético, algo na sua genética, algo nos seus neurotransmissores, na mente. Segundo, doenças crônicas, aquelas doenças incuráveis, doenças que a pessoa já nasce ou que ela acaba obtendo e se tornando crônico. Por exemplo, uma sinusite, uma rinite, um diabetes, são doenças crônicas. Preste bem atenção, eventos traumáticos na infância ou mesmo adulto. O que isso quer dizer?
eventos traumáticos na infância ou mesmo adulto. A pessoa tem a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um parente de uma maneira brutal, um assassinato, um homicídio, um suicídio. A pessoa toma veneno, se mata, ou ela vê a morte de um ente querido, ou ela tem uma perda de uma maneira brutal, um acidente de carro, ou ela vê alguém assassinando a outra pessoa, aquilo fica na mente dela, e isso pode desencadear no gatilho da sua mente um princípio de depressão. Outro ponto, abuso de substâncias como álcool, cigarros e drogas ilícitas. Quer dizer, pessoas, comprovado que pessoas dos 13 aos 25 anos, quando elas se viciam algum tipo de droga, isso pode ser cigarro, álcool ou drogas, conhecido como psicotrópicos ou os farmacodependentes, doenças, podem gerar doenças e se tornar crônicas. Pessoas que usam essa substância dos 13 aos 25 anos, elas podem se tornar pessoas depressivas no futuro, porque nós sabemos que o álcool, cigarro e drogas ilícitas vicia a pessoa, droga como cocaína e outros derivantes que atingem o cérebro e faz a pessoa se tornar dependente. Outro ponto, medicamento e seus efeitos colaterais, o que eu falei antes, pessoas que se automedicam, pessoas que não vão no médico, que não vão buscar um diagnóstico e procurar um profissional especializado na área para que essa pessoa venha a ser tratada e assim tomar o remédio adequado para não ter um problema pior, para não entrar num quadro de depressão. Acúmulo de estresse, aquela pessoa que está com tanto problema, está passando por tanta dificuldade, está com tanta situação difícil, ela vai ficando com aquele estresse acumulado e ela não descarrega aquele estresse, ela não joga aquele estresse para alguém ou para alguma coisa, então aquilo vai acumulando e isso pode desencadear no gatilho da sua mente a depressão. Ela pode se sentir tão cansada, tão sobrecarregada, tão estressada, tão ansiosa, que o estresse é um excesso de ansiedade, porque ela está tão sobrecarregada que ela não consegue lidar com aquela situação, e então pode desencadear uma depressão. Olha, aqui embaixo eu botei algumas pessoas que na Bíblia passaram por esse quadro de princípio de depressão ou que até mesmo entraram em depressão. Eu quero falar aqui de Elias, capítulo de número 19, o versículo de número 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, Elias. Quem foi Elias? Eu creio que a grande maioria aqui que está no meu Facebook conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, sabe quem é Elias, mas só para refrisar, quem é Elias? Elias está no capítulo de número 1, capítulo de número 17, no versículo de número 1, do primeiro livro de Reis, quando ele aparece, e a Bíblia fala, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, aparece a Acabe e profetiza dizendo que durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio não ia chover, e assim como ele falou, aconteceu. E logo ele vai, aparece novamente depois e manda o seu servo subir a um alto monte durante 7 vezes, e aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias fala para Acabe: corre que vai vir uma abundante chuva, e assim como ele falou, aconteceu. No capítulo 18 de 1 Reis, ele é o homem que desafiou 450 profetas de Baal, com mais 400 profetas de Azera, que eram os deuses que os israelenses estavam adorando através de Baal, Jezabel naquela época, uma sírio-fenícia, e a Bíblia fala que ali ele desafiou e venceu os profetas de Baal, de Azera, e matou todos a fio da espada. Tanto é que no capítulo 19, Jezabel fala que amanhã, às essas horas, quer dizer, a hora que ele matou os profetas, ele está morto também. E quando aquela mulher mandou avisar Elias que ele ia morrer, o camarada que travou a chuva, falando que não ia chover, segundo a palavra dele, ele profetizou, sem Deus mandar ele profetizar, ele foi lá e profetizou, e falou que não ia chover e não choveu. Um homem que ficou no ribeiro de Querite, bebendo da água e sendo alimentado por corvos de dia, quer dizer, de manhã e à tarde,
comendo pão e carne, um homem que fez a farinha da panela e o azeite multiplicar quando ficou ali na casa da viúva de Sarepta de Sidom, um homem que fez fogo cair do céu e venceu 850 profetas, como eu já falei, e venceu eles e matou todos a fio da espada, agora é ameaçado por uma rainha pagã, que não temia a Deus, e o cara foge. E a Bíblia fala aqui, versículo 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Preste bem atenção, o camarada pediu a morte, princípio de depressão, ele não tinha mais prazer em viver, ele não queria mais viver. Olha só, eu vou dar um dado aqui interessante. A depressão é a principal causa de morte por suicídio no mundo. 800 mil pessoas morrem por ano, segundo a ONU e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Atingem principalmente na atualidade jovens de 15 a 29 anos que morrem por suicídio. Preste bem atenção, 800 mil pessoas morrem por ano no mundo através de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. E como eu já falei, a pessoa sente o quê? Vazio. Olha aqui, eu anotei, ela sente um vazio, esquecimento, sensação de vazio. A pessoa se sente sozinha, está aqui no ponto 2 aqui, ela se sente indecisa, ela é pessimista. Não é porque ela quer, é porque ela está passando uma situação de extremo estresse, ou de perda, ou de injustiça, ou de algo ruim, angústia, ansiedade. A pessoa não consegue ficar quieta, a pessoa tem um excesso de nervosismo, ela não consegue ficar, uma irritabilidade, a pessoa vive nervosa, com os nervos à flor da pele. Isso é um princípio de depressão, isso é uma depressão, isso é uma depressão. Então, nós sabemos que pessoas estão se matando por suicídio, e a doença que mais tem levado pessoas ao suicídio é a depressão. Esse amigo meu que pediu para falar sobre esse estudo, o Leonardo França, pregador, hoje cristão, nós nos conhecemos, nós viemos de uma família, eu vim de uma família espírita, ele sabe disso, minha família era espírita, meu avô era espírita, nós viemos de um envolvimento espírita. Ele teve mais ação no espiritismo do que eu, porque ele chegou a virar orgã, ele sabe do que eu estou falando. E tem amigos meus, colegas meus, que ainda estão no espiritismo, que estão aqui, que tenho certeza que me acompanham no Facebook, interagem comigo, talvez agora não, mas eu tenho, que estão no espiritismo. Então o que acontece? Quando meus pais morreram, obrigado, Deus abençoe, quando os meus pais morreram, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu me lembro que as palavras que eu ouvi muito, até mesmo da minha mãe, do meu pai, que eu creio porque eu não conhecia Deus, porque não teve uma cultura e um conhecimento bíblico como hoje eu tenho, e não tinha a mentalidade que nós temos hoje. Eu me lembro quantas vezes as pessoas diziam, até mesmo minha família falava para mim, que eu ia ser bandido, que eu ia ser ladrão, que eu ia ser um traficante. Eu me lembro quando eu me converti no ano de 2002, que graças a Deus nunca saí da igreja, nunca larguei o evangelho, nunca larguei a Cristo, e Cristo nunca me abandonou, né? Graças a Deus que Ele me sustentou e me sustenta até hoje pela graça e a misericórdia dEle. Não que eu sou melhor, não que eu estou num nível acima de ninguém, mas Ele me sustentou e tem me sustentado até aqui pela graça dEle. Eu me lembro que as pessoas diziam: não, isso aí vai ser bandido, isso aí vai ser traficante, isso aí vai ser ladrão, isso aí vai ser um usuário de droga. Quantas palavras negativas, não, isso aí vai ser um mendigo, isso aí vai morar na rua, isso aí é um vagabundo, não tem futuro. Quantas vezes, e como essas palavras me feriam. E a pessoa que usa a palavra para ferir, como nós lemos aqui no ponto 1, que as pessoas que muitas vezes caem em depressão, elas sofrem o quê? Bullying ou chantagem emocional. Bullying, valentão, a pessoa que está acima de você. Você é um derrotado, você é um Zé Ninguém, como eu cansei de ouvir. Você não vai ter futuro, você não vai chegar em lugar nenhum. Se seus pais morrer, você vai passar fome. Se você morrer hoje, eu cansei de ouvir essa frase, faz 2 dias amanhã. Se você morrer hoje, vai ser enterrado como indigente. Quantas vezes? E para azar de muitas pessoas que queriam, usadas pelo diabo, ver eu derrotado, ver eu destruído, como muitos, eu sei que o diabo botava no coração para ver eu morto e torcia. Isso aí está envolvido com droga. Nunca
usei droga. Não, nunca usei droga, nunca usei nenhum tipo de droga. Nunca fui viciado em bebida. Nunca fui preso. Nunca roubei ninguém. Não tenho passagem pela polícia. Sou natural do Rio e já sofri bullying por causa disso. Quando eu ia trabalhar em obras, que hoje, graças a Deus, eu não trabalho, não é demérito nenhum trabalhar em obra. Como eu trabalhei muitos anos e tive grandes cargos nas obras, servente, fui crescendo, graças a Deus, e hoje não trabalho mais na área, mas trabalhei muito, e que Deus abençoe as pessoas que trabalham lá, fui muito abençoado nessa área. Preste bem atenção, quantas vezes eu sofri bullying. Olha, ele veio fugido do Rio, olha, isso aí é bandido, hein? Cuidado que ele é o chefe da boca. Quantas vezes eu ouvi o pessoal falar por debaixo dos panos, ó, cuidado com o carioca aí, hein? Ele tá na igreja, mas quem sabe ele já mandou muito pro céu. Nunca tive esse problema, me ofendia, mas eu me calava e colocava diante de Deus, e quem me conhecia, com o tempo ia vendo que eu não era nada disso. Tanto é que na área que eu trabalho, que é regida pela Polícia Federal, para nós entrarmos nesta área, é feita uma varredura da nossa vida, nos lugares que moramos, puxa a nossa capivara. Eu trabalhava com um sargento que é amigo meu, lá em São Paulo, 2 sargentos, eu trabalhava, fazia segurança, eu trabalhava com eles, e quantas vezes o pessoal, vão puxar tua capivara, eu falava, pode puxar, toma meu CPF, para ver se eu tinha passagem pela polícia, para ver se eu já tinha sido preso, para ver se eu tinha alguma coisa errada. Graças a meu bom Deus, nunca fui preso, não tenho coisa errada, rabo preso por aí, posso andar em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil sem problema nenhum. Mas nesse período eu me lembro que meus pais morreram em 2002, para quem não sabe, ou nas igrejas que eu prego, quando eu conto meu testemunho, para quem sabe, que nem o Léo e quem já me conhece, minha mãe e meu pai morreram no ano de 2001. A minha mãe, no mês de fevereiro, ela teve 5 derrames de fevereiro para março. Quando foi em maio, ela morreu, se não me falha a memória, foi no dia 18 de maio de 2001. 3 meses depois, no decorrer da morte da minha mãe, meu pai pegou um câncer na garganta, e com esse câncer na garganta se agravou, ele morreu, acho que foi 16 ou 17 de agosto, 3 meses depois da morte da minha mãe, após a morte da minha mãe. E eu me lembro que o pessoal falava, eu vi o pessoal falar, o Martinho vai virar bandido, o Martinho, ó, eu não sei não, ele vai virar ladrão, hein? Olha, o Martinho vai entrar pro tráfico de drogas, devido à influência do tráfico, como Rio e São Paulo é muito conhecido, apesar que tem em todo o Brasil e no mundo. E eu me lembro que eu tinha muitos traumas, eu tinha um complexo de inferioridade, eu não gostava de usar, ficar sem boné. Quem me conheceu e sabe que eu estou falando, Léo sabe, meus amigos sabem, por causa dessas entradas aqui de calvície, o pessoal falava, ó, tu vai ficar careca, aquilo me afetava. Quantos complexos eu tinha, achava que eu não ia ter estudo, graças a Deus eu tenho formação teológica, 2º grau completo, vários cursos na área de segurança, graças a Deus não sou analfabeto, nem semi-analfabeto, sem querer desmerecer ninguém. Hoje é uma facilidade muito grande para qualquer pessoa que quiser estudar, fazer faculdade, não é problema nenhum, entendeu? Então, assim, com base no que eu ouvi, eu me lembro que foi muito difícil eu me curar dessas feridas. Eu vivia noites e noites lutando para me curar dessas palavras. E quantas pessoas ouvem no casamento, pais com filhos, filhos com os pais, com seus avós, com seus parentes, na igreja, a pessoa julgando, não vamos mudar o nosso discurso, mudar nossas palavras. Vamos procurar apoiar as pessoas que estão passando dificuldade. Vamos procurar falar palavras boas, pais para os filhos, filho para os pais. Como eu ouvi muita palavra negativa e também falei muita palavra negativa, não fui nenhum santinho, também tive minha participação, tive meus erros, minhas falhas, também, que eu não estou aqui para passar uma imagem de puritano, como eu sou perfeito e não tenho falha e nunca errei. Não é isso. Eu estou falando que nós temos que mudar, temos o poder de mudar, e Deus tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Então preste bem atenção, Elias aqui pediu a morte, e o que aconteceu? O que Deus fez com ele? A Bíblia fala aqui, ó, que Deus entrou em ação, ó, versículo de número 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Versículo 7, e o anjo do Senhor tornou 2ª vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Engraçado, Elias está pedindo a morte, Elias está querendo morrer, aparece um anjo, dá pão e água para ele, ele dorme de novo porque ele estava muito cansado, o complexo era muito grande, acordou ele a 2ª vez, ele comeu e bebeu e falou com ele, ó, come e bebe, porque é longa a sua jornada. Ele pediu a morte, ele não queria viver, ele estava já num processo de depressão profunda.
mundo. Mas o que Deus deu para ele? Pão e água, fortalecimento espiritual e físico, porque ele ia precisar para seguir avante. E aonde ele foi? O Horebe. E olha aqui o engraçado como Deus tratou Elias. Versículo 8. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem, quer dizer, para me matarem. E ele lhe disse: Deus, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Aí ele fala a mesma coisa, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem, para matarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha só, Elias queria a morte. Aleluia. Elias queria a morte. Deus queria que ele caminhasse até o Horebe, porque Deus queria falar com ele. E ali na caverna ele ficou escondido. Veio um forte vento, Deus não estava no vento. Veio um terremoto, fogo caiu do céu e nada disso. Mas quando teve uma calmaria, Deus falou com ele. E ali naquela conversa, o que Deus falou com ele? Elias, o que você está fazendo aqui? Ele saiu do caminho, no versículo 4. Ele saiu do caminho, ele foi para o deserto sozinho. Ele saiu do caminho, porque ele começou a ter depressão, ele ficou com medo. Ele sentiu ansiedade, ele sentiu esses sintomas que está aqui no segundo ponto que eu falei: vazio, ansiedade, insegurança, sensação de vazio, irritabilidade, estresse. Ele sentiu apatia, tudo que está aqui no ponto 2 que eu falei. Então preste bem atenção, ele se sentiu ali vazio, e Deus foi preencheu ele com um alimento, porque ele ia andar 40 dias e 40 noites, e com palavras de ânimo. Preste bem atenção, para levantar uma pessoa que está com depressão, tem que ter palavras de ânimo. Deus não cobrou ele, Deus não botou ele contra a parede, Deus não falou nenhuma palavra dura para ele, Deus não exortou ele. Deus falou: Elias, levanta daí e sai, porque você vai ungir a Jeú, você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria, Jeú sobre Israel, e Eliseu em teu lugar. Quer dizer, eu ainda tenho um trabalho, volta, porque eu ainda tenho um trabalho para você, volta, embora. Deus, ele ignorou aquela dor que ele estava sentindo, não que fez pouco caso, mas quis dizer: eu não tenho tempo para isso não, rapaz, vamos botar para ferver, rapaz, vamos botar para ferver, vamos fazer as coisas. Ele incentivou, ele deu palavra de ânimo, ele colocou palavras boas no coração de Elias para Elias caminhar. Então vamos ter palavras boas para pessoas que estão passando por dificuldade. Outro que caiu em depressão, Jó, capítulo 2, versículo 9, 3:11, 3:26, ele perde a morte. Jeremias, capítulo 20, versículo 14, capítulo 20, versículo 18, eu vou ler aqui, Jeremias, só para você ter uma base de pessoas na Bíblia que passaram por depressão. Jeremias, capítulo de número 20, versículo 14. Olha aqui, Jeremias capítulo 20, versículo 14. Pessoas que passaram por depressão. Aqui, maldito o dia em que nasci, um dia em que minha mãe me deu à luz, seja maldito. Capítulo 20, versículo 18. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam meus dias na confusão. Olha só, ele está pedindo a morte, está falando: maldito o dia que eu nasci, por que eu nasci?
A pessoa, quando ela está com princípio de depressão, com depressão, ela começa a dizer que ela não tem prazer, ela não sente prazer em viver, não sente prazer em fazer nada, ela quer ficar moada, ou ela levanta cedo demais, ou dorme demais, não dorme direito, taquicardia. Ela, por isso que está dizendo aqui a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que 800 pessoas morrem por ano por depressão, e a forma de morte é o suicídio. Elas se matam, morrem, eu já falei, torna a falar, a cada 40 segundos uma pessoa morre por dia. Só no mundo tem morrido por 322 milhões em todo o mundo, juntando todo mundo. Está entendendo isso? Então preste bem atenção, é uma doença que tem atingiu as pessoas da Bíblia. Aqui, ó, livro de Jó, capítulo de número 2, aqui, ó, é a Bíblia, não sou eu que estou falando. Jó, capítulo de número 2, versículo de número 9, aqui, ó, que a Bíblia fala: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí o capítulo 3, o versículo 11, ele fala assim, ó: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Versículo 26: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim perturbação. Ele queria a morte, ele se sentia perturbado, estressado. Então, amados, temos que entender que a depressão é algo que atinge a pessoa internamente, por esses fatores. Entendeu? Agora eu quero ler aqui o quarto ponto, que é os países mais depressivos no mundo na atualidade. Primeiro lugar, a França, que é o país de primeiro mundo, 21%. Segundo lugar, Estados Unidos, 19,2%. Terceiro lugar, sabe quem está? O Brasil, 18,4%. Quarto lugar, Holanda, 17,9%. Quinto lugar, Nova Zelândia, 17,8%. Sexto lugar, Ucrânia, 14,6%. Sétimo lugar, Bélgica, 14,1%. Oitavo lugar, Colômbia, 13,3%. Nono lugar, o Líbano, 10,9%, quase 11%. E décimo lugar, Espanha, 10,6%. Preste bem atenção, os países que estão em primeiro lugar, os dois primeiros, França e Estados Unidos, países que são potências mundiais, potências econômicas. É comprovado que os países mais ricos são os países que detêm os maiores índices de suicídio e de depressão no mundo. Como você pode ver aqui, a maior parte dos países aqui são países que têm uma posição financeira muito boa. Países que não têm tanta pobreza, que nem França e Estados Unidos. O Brasil está sendo um país emergente na atualidade, que está se alavancando aos poucos com essa questão. Pode pesquisar que de 2017 para cá o índice de desemprego ele deu uma caída. Então, preste bem atenção, amados. Como o Léo, meu amigo Leonardo França, o Léo se converteu agora a um pregador, é da minha classe, dos que levam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. A depressão tem cura, a depressão tem tratamento. E se nós vermos alguma pessoa, nós que somos da igreja, nós que vamos ajudar, porque tem pessoas que acham que a pessoa depressiva é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não quer trabalhar, é uma pessoa que ela não tem fé, ela não busca Deus. Eu já ouvi pessoas falar, sabe qual é o problema da depressão? É falta de trabalho, lavar uma roupa, precisar de uma enxada. E você pode ver com esses números gritantes e alarmantes que pessoas se matam, pessoas se suicidam. Eu conheço casos reais de pessoas que tentaram se suicidar e não se suicidaram, que tentaram, mas não morreu, mas se jogou, tentou se matar e Deus guardou a vida dessas pessoas. Conheço várias no Brasil e fora do Brasil, entendeu? E sei que você também conhece por estatística, eu conheço pessoalmente, porque não passou por uma perda, por uma decepção, por uma dor profunda. E esse vazio fica no coração. Eu concluí aqui, eu não sou muito de... Eu escrevi aqui e quero falar mais uma aqui, vou finalizar, que é um estudo. Está no livro de Ruth, capítulo de número 1. O livro de Ruth, ele fica depois de Juízes. Em Josué, Juízes. Preste bem atenção, o livro de Ruth fica depois de Juízes. Livro de Juízes, Antigo Testamento. Está entre Juízes e 1 Samuel.
Livro de Ruth, capítulo de número 1, o versículo de número 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Ofra e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Elas foram para Moabe e agora estão voltando para Israel, para a terra de Judá, porque lá não tinha pão, eles foram atrás de comida, melhores condições de vida, e agora está voltando. Ela chegou lá, ficou 10 anos, morreu o marido e morreu seus 2 filhos, ficou ela e as noras, sem ninguém, ficou só as 3. E aqui agora ela está voltando. Aí no versículo 8, olha o que ela diz, Noemi. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram as suas vozes e choraram. A mulher falou: rapaz, ficou nós 3, meus filhos morreram. Pode ir, minha filha, vai ser feliz, que Deus abençoe vocês, casa de novo, eu já estou velha, vai ser feliz. Aí ela estava sem marido, sem os 2 filhos, não tinha ninguém para ajudar ela, estava voltando para tentar a vida, não tinha ninguém. Olha só a perda que essa mulher teve. Ela falou: vai. Aí aqui no versículo de número 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Quer dizer, Orfa foi embora, deixou Noemi, sua sogra. Agora olha o versículo 16, disse porém Ruth não foi embora: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só que coisa bonita. A mulher perdeu o marido, a mulher perdeu os 2 filhos, que eram casadas com as suas 2 noras. Aí ela falou: vocês podem ir embora, porque a mulher não tinha nada para oferecer, e também não queria ser um estorvo na vida delas, porque elas eram novas, iam ter que casar de novo, e ela ia ser um estorvo, né? Devido a ela ser velha, pensava ela que ia ser um estorvo na vida das meninas, não queria trabalhar. Pode ir. Ofra foi embora, deixou ela, mas Noemi não, falou: não fica me instando, me fustigando, mandando eu sair de perto de você, não faz isso não, porque aqui aonde quer que você fores eu irei, aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. O teu povo vai ser meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. Ela era moabita, o Deus dela era o Deus dos moabitas. Agora ela está com Noemi, que é uma judia, e ela está dizendo que aonde ela fosse e dormisse e ficasse, ela ia ficar, e o Deus de Israel, o Deus dos judeus, ia ser o Deus dela, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Hashem Kadosh Baruhu, santo bendito seja ele. E ela foi fortificada, porque se ela fica sozinha, ela ia desfalecer. Era uma senhora sozinha, mas Ruth, por sua vez, se compadeceu. Então vamos nos compadecer. Palavras boas, palavras de ajuda, palavras para as pessoas se curar, pessoas se levantar, pessoas ser felizes. Nós vivemos num mundo tão materialista, tão egoísta, onde as pessoas olham só para o seu próprio umbigo e esquecem dos outros. Vamos se compadecer, lembrando que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se hoje eu estou de pé aqui, se hoje eu consegui, desde 2002 a chegar a 2019, no dia 31 de janeiro, é porque alguém me ajudou, eu não cheguei aqui sozinho. A Bíblia fala no capítulo 18 de Provérbios, assim, que o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E a Bíblia fala em 4:9 de Eclesiastes que é melhor ser dois do que ser um. Então vamos ajudar, vamos estender a mão, vamos falar palavras de ânimo, vamos crer que Deus é poderoso, só Deus pode nos ajudar a chegar lá, e Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Nós chegamos aonde chegamos porque é Deus, e Deus coloca pessoas para nos ajudar. Amém? Eu concluo aqui dizendo: Deus tem poder de mudar qualquer situação. Ele é Deus. Lucas 1:37. Amém? Eu agradeço a todos. Que Deus abençoe. Hoje um culto abençoado ali na Assembleia de Deus, Campo de Campinas, no Bela Vista, pastor Odeildo. Nós estaremos lá, pela graça e misericórdia de Deus, se Deus permitir, quiser. E tem um bom culto na tua igreja. Você que está sem igreja, procure um pastor, uma pessoa bíblica para te ensinar a palavra. Amém? Que Deus te abençoe.